Então estamos aí, né, onde conta a história de Disney, um museuzinho muito bem preparado. Eu digo museuzinho porque é pequeno mesmo o espaço, mas uma história gigantesca, né? Então você tem aí Disney, que nasceu em 1901, e olha o nome, que pouca gente sabe, né? Walter Elias Disney, né? Por isso que chama Walt, né? W-A-L, de Walter. O pai dele só chamava ele de Walter para dar bronca. O pai dele era muito bravo. E curiosamente o Walter Elias Disney, quando era jovem, os pais não concordavam com os desenhos dele. Ele desenhava quase que escondido, né? E vendia os desenhos dele, ainda garoto, para os vizinhos. Incrível isso, né? Ele era muito pequeno e já desenhava bem, e ele vendia os desenhos dele para os vizinhos lá da sua residência. E aí mostra tudo onde ele estudou, quando eles ainda eram garotos, a família humilde, né? O pai dele era uma pessoa humilde, a mãe também. O pai dele que se chamava, eu tinha o nome do pai dele na cabeça, Elias Disney, e a mãe, um nome lindo, né? Flora Disney. E ele que nasceu em Chicago. O Disney nasceu em Chicago. Ele era um dos 5 filhos do casal, Elias e Flora. E ele passou a maior parte da vida dele em Missouri, nos Estados Unidos. E é onde não foi acontecer tudo que hoje ele tem, né? Porque a primeira Disneylândia foi feita em Los Angeles, Califórnia. E a Disney World, que é a maior hoje, com vários parques, que é onde eu estive, é onde está esse pequeno museu, ela está em Orlando. Mas é sensacional porque aí você vê todas as coisas originais que ele manipulava. Tudo aí que você está vendo são coisas que o Disney mesmo manipulava até 1966, quando veio a falecer de um câncer no pulmão, infelizmente. Aí está os caçadores, uma parte da equipe. É uma coisa que nós fazemos muito nas nossas viagens. Nós visitamos os museus mesmo. E eu estou colocando bem próximo essas inscrições para vocês, apesar de estar em inglês, muita gente domina, evidente, mas não é difícil de ler, porque quando o vídeo estiver na internet, você pode parar o vídeo e ler atenciosamente aí essas inscrições, toda a história aí. Você vê que estamos aí em 1935, ele criou o Mickey em 1928, foi isso. E o engraçado é que o Mickey, quando nasceu, ele colocou um nome esquisitíssimo. Sorte que antes dele lançar, a esposa dele, né, a Lillian Bounds, ela falou, não, as crianças não vão entender esse nome com facilidade. Olha como que era o nome, Mortimer. M-O-R-T-I-M-E-R. Mortimer, deve ser essa a pronúncia correta. Aí a esposa dele sugeriu Mickey Mouse. Aí pronto, pegou, na hora bateu, porque o cara quando é criativo também aceita sugestões. E ele aceitou na hora Mickey. E aí lançou, foi um sucesso. Foi o que veio dar toda a riqueza que ele acabou investindo, porque o Disney tinha um pouco dos artistas são assim, a maioria, né? Desapegado do dinheiro, totalmente desapegado. Ele só se preocupava assim, tem dinheiro para a gente fazer os investimentos, para eu realizar os meus sonhos? Era mais ou menos isso. Então, isso tudo que está passando aí para vocês, está toda uma sequência muito legal, pessoal, na internet, vocês vão aproveitar muito isso. E ele foi criando, a cada sonho ele ia criando, sofreu, muitas coisas de Disney foram rejeitadas. No começo ele trabalhava com publicidade, ele e o irmão montaram uma pequena empresa, ele, o irmão e um amigo na época, que foi o amigo que seguiu com ele até chegar no grande estúdio que ele tinha sonho, né? Mas no início foi muito difícil com o Disney, todas as criações dele não davam certo, ou se dava certo era muito pouco, não dava para realizar, até que ele foi para Hollywood, e lá em Hollywood ele montou, próximo lá do trabalho, ele montou um pequeno estúdio. E aonde veio a desenvolver, aí apareceu o Mickey, Deus colocou o Mickey na mão dele, né, para ele desenhar, que depois sofreu. Olha aí, esse pequeno estúdio que vocês estão vendo aí é uma réplica não, esse é o original das animações que ele fazia. O gostoso da história dele é que ele produzia essas coisas.
Então você vê aí, é todo uma pequena residência que ele construía, onde as animações eram feitas com bonecos, ia mexendo, como depois, olha, ele nas construções dele, ele mesmo fazia, o cara era muito criativo. Ele dançava, ele interpretava, ele desenhava, ele animava, ele fazia tudo, dizem. É impressionante. E desapegado mesmo. Diz que ele não queria saber quanto estava entrando de dinheiro. O irmão dele é que cuidava de tudo isso, que é o que veio a realizar todas as outras, a Disney World, como eu falei para vocês. Então o Disney era uma pessoa maravilhosa, aquela pessoa simples. Eu teria adoração em conhecê-lo. Ele faleceu em 66, eu era garoto, lógico, já até dava, se tivesse como viajar para os Estados Unidos à época. E hoje, quando eu estive lá, eu realmente veio a lágrima, porque como desenhista, a gente estar perto da obra de um gênio emociona mesmo. E aí é toda a produção dele, quando vocês vão ver o escritório dele, onde ele desenhou os primeiros personagens, é uma coisa que deixa a gente emocionado mesmo, quem gosta da história. E eu aconselho a você que vai para a Disney, não vá apenas para ver os brinquedos, vá e conte a história para o seu filho. Mostre esse museu, ele é muito pouco frequentado. Nesse dia, para vocês verem a tranquilidade que eu estou filmando aí, depois que eu estou gravando, vocês vão ver, eu vou dar um take no salão, não tem quase ninguém, porque as pessoas, infelizmente, não se interessam. Tinha 35 mil pessoas no parque nesse dia, aproximadamente. E vejam que não tinha quase ninguém no museu. Os caçadores estão aí praticamente sozinhos. Esse é um dos caçadores, que é o Guilherme. Eu faço questão, é um jovem, tem apenas 13 anos, mas ele procura ler a história, já está praticamente falando inglês, até por isso também, porque se interessa em ler. Então, eu fiz questão que ele visse comigo, ele foi o meu assistente nessa gravação, todo esse museu aí, a gente foi detalhando a cada take, esses takes são todos, eu parava, lia o que tinha ali, passava para ele passava para mim. Então é um negócio muito bacana você conhecer a história do Walt Disney. E por um motivo, que é o de nunca desistir dos seus sonhos. O Disney teria parado, nós não teríamos toda essa obra fantástica que a gente tem hoje, que tem 62 mil funcionários a Disney hoje. Olha só que impressionante isso, ele movimenta a economia de um local, quiçá dos Estados Unidos. Né? Orlando movimenta tudo Orlando existe por causa da Disney World. Os hotéis, os resorts, os grandes condomínios, existe por quê? Porque o cara vai lá para ir para a Disney, que foi o que aconteceu com a gente. Então esse homem aí, ele foi rejeitado por muitas pessoas. Então não desanime do seu sonho. Se você tem um sonho, se é ligado a essa área, ou se é ligado à música, é ligado ao teatro, vá em frente. Porque a primeira coisa que a gente recebe é um não. Primeira coisa, eu que sou desenhista sei disso. A gente tem uma paixão e a pessoa não enxerga da mesma forma que a gente. Como que o Disney criou um ratinho feio, porque o Disney o Mickey era muito feio, magrinho, aquelas perninhas fininhas, e acabou dando oportunidade. Olha aí, gente, olha essa Disneylândia que é lá na Califórnia, que é primeiro, o terreno é muito limitado, e aí ele ainda em vida falou, não dá, nós precisamos de um lugar maior, não dava mais para comprar lá, porque o problema da Disneylândia é o que? Aonde eles instalam, o entorno fica super caro, e ele não conseguiu ampliar o parque. Para vocês terem uma ideia, em 1971, quando ele inaugurou a Disneylândia em Los Angeles, ele deu uns convites lá, mas foram 300 mil pessoas no parque no dia, num só dia. Foi um caos total, ele quase desanimou, porque não deu para atender como ele queria, porque ele primava pela qualidade, principalmente do atendimento que hoje tem na Disney, e eu vou mostrar para vocês o que é organização dos programas seguintes. Então o Disney falou, poxa vida, e agora? O sucesso foi comprovado na estreia. Ele ficou 2 semanas parado, fechou o parque, falou, precisamos tomar uma atitude. Que ele tinha contratado pessoas, ele tinha contratado, terceirizado o serviço. Ele falou, não dá certo. É outra coisa que é exemplo que dizem. Aí o estúdio dele, gente, até o que ele costumava comer tem ali a réplica.
Agora vocês vão ver o que mais me emocionou quando eu cheguei bem pertinho, um roteiro escrito por ele, original, não é cópia não. Eu vou dar um close no roteiro, essa hora eu já estou chorando aqui, vocês imaginem lá. Aí esse aí é um roteiro original do Disney. Você imagina, você está perto de um roteiro de sucesso, tudo que ele escrevia nessa época já era sucesso mundial. Então, e essa cadeira dele, que é igual a minha, quebradinha, que eu tenho em casa, e aí o estúdio onde ele gravava, fazia as suas animações, ele criou a empresa, o Ed, aí é o nome dele, né? Walter Elias Disney, ele criou essa empresa junto com o irmão, ele criou a TV Wed. E trazia suas produções, está aí os equipamentos originais para os técnicos aí, o pessoal que está daqui da TV. Você chegar perto dos equipamentos aí de 1960 e alguma coisa, é emocionante, né? Nós que hoje trabalhamos com câmeras digitais, câmeras... Aí você vê uma câmera desse tipo aí, é sensacional, né? A cadeira original dele, os papéis que ele usava, todos os desenhos, todos os rascunhos. Então foi uma visita sensacional. Eu aconselho a todos vocês que vão para a Disney, muita gente, eu nunca vi fotos disso. Que as pessoas acham, não é legal tirar foto do brinquedo. Não é legal conhecer a história e saber por que a Disneyland existe, por que a Disney World existe. E por que a Epcot existe, que ele criou primeiro a Disneyland, é bom entender isso, num outro local, que é Los Angeles, Califórnia. Depois ele criou em Orlando, que é essa que todo mundo vai, porque é barato do Brasil ir para lá, que foi o meu caso. E em 1900, e ele não viu construir, vejam vocês, ele não viu, ele desenhou tudo. O Castelo da Princesa foi ele que desenhou. É o castelo mais visto do mundo. É o castelo que recebe diariamente $40 mil só de queima de fogos, todos os dias, 365 dias por ano. Então, é uma pessoa que você tem que falar, meu Deus do céu, eu tiro o chapéu, eu tiro tudo, tiro a roupa, você tem que reverenciar a Disney, reverenciar o Walt Disney e passar a acreditar nos gênios que estão escondidos, o gênio que talvez esteja me assistindo agora sentado no sofá, que é um garoto que está produzindo um game e ninguém acredita nele, e de repente ele vai ser um Walt Disney da vida. Então, eu acho que a história do Disney é para emocionar mesmo, eu estou emocionado, porque dos meus 40 anos de profissão, desenhando, eu nunca fiquei tão emocionado. Desculpe, pessoal, me emocionei mesmo, de verdade. E aí segue tudo que veio depois, já era moderna do Disney, né? Aí já veio as produções, as parcerias que ele fez com os estúdios de animação, né? Isso aí tudo já o irmão dele é que fez, evidentemente. A gente fala porque o irmão dele encarnou, né? Roy, guardem esse nome, que não é só o Disney, é Roy Disney, que não é artista, ele não desenha, ele era simplesmente um empreendedor. É o que cuidou do Disney todo o tempo. Tudo que o Disney tem, que criou e se fortaleceu, deve-se ao Roy. Porque o Roy é que pensava na parte comercial, é o Roy que pensava na parte de construção. Aí essa daí é a árvore que emociona a gente também lá. Aí está a réplica, mas ele que desenhou antes dela existir. Vejam vocês, depois ela foi feita nos filmes a seguir, né? Aí está a Angélica, que é a diretora do Caçadores de Viagem. Ela aí, se eu fizer alguma coisa errada, ela dá uma bronca danada. Ela faz o roteiro, tudo direitinho. Então aí são as réplicas, pessoal, que o Disney deixou praticamente montado, produzido para que fossem desenhados, né? Muitas coisas ficaram desenhadas porque ele era gênio mesmo, ele produzia por minuto. Ele não parava para ficar resolvendo problemas comerciais. Quem fazia isso era o irmão, como eu já disse, que eu quero que vocês decorem o nome dele. Roy Disney, que é o homem que fez tudo que o Disney não conseguiu fazer porque faleceu precocemente. Eu digo precocemente porque ele nasceu em 1901 e faleceu em 66, né, relativamente jovem. Então aí, só um making off, como eu gravei,
né? Aí alguém gravou lá, nós levamos 12 câmeras, então estava bem, bem coberto. Tá aí os caçadores praticamente sozinhos dentro do museu, onde lá fora tem 35 mil pessoas, olha aí. Tá bom? Então eu vou mostrar tudo isso para vocês e muito mais, desculpe a emoção. Eu achei que não ia me emocionar falando de Disney, mas a pessoa que eu mais queria conhecer